Caro diácono, queridos irmãos e irmãs, e a minha saudação especial aos catequizandos, catequistas, aqueles que estão em casa. Hoje nós iniciamos em nossa paróquia a catequese. A partir do terceiro domingo de cada mês, nós viveremos uma celebração de todos os acontecimentos da vida catequética na paróquia inteira. O que é catequese? Catequese é iluminar, é preparar a vida de alguém, é ajudar alguém a descobrir Jesus, um Deus que está presente no coração de cada um de nós. Nós não oferecemos e damos Cristo ao outro. Cristo já está. Ele precisa ser descoberto por cada pessoa, e esse é o processo da catequese. Iluminar a vida e ajudar crianças, jovens e adultos a descobrirem-se amados e amadas pelo Senhor. Mas também a catequese é um processo pedagógico de ensino-aprendizado. Não é uma escola, mas nós poderíamos chamar de o espaço da educação da fé. Santo Agostinho dizia que aquilo que nós conhecemos, nós amamos. Por isso precisamos ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Mas só pode iluminar a vida de alguém, ajudar alguém a conhecer Cristo, se eu já o conheço primeiro. Por isso a importância da maturidade, da fé dos nossos irmãos e irmãs catequistas. Deus é aquele que chama. Deus é o autor de toda vocação. Primeiro chamado de Deus, a vida. Deus nos chamou à vida. Depois, esse chamado na vida cristã, confirmado no nosso batismo. Todos nós somos batizados. O batismo é o convite à santidade de vida. E o que é o chamado à santidade? Esse é para todos. Ser santo é ser amigo de Cristo. É caminhar com Jesus. E somos dentro desse processo batismal chamados à vida eterna. Deus já nos chama à eternidade desde quando nascemos. E todo o nosso caminho, a nossa vida espiritual é um preparar-se para este encontro definitivo, pascal e ressurreição. Deus chama, convida, Deus prepara. Nenhum daqueles que nosso Senhor Jesus Cristo chamou, Ele deu alguma missão rapidamente. Jesus chamou pescadores à beira do mar da Galileia, chamou Mateus na coleteria de impostos e tantos outros chamados bíblicos. Ele chamou e cuidou de quem Ele chama. Deus prepara o seu coração. Por isso nós não precisamos jamais ter medo de Deus. Porque Deus é carinho, é ternura. Deus sabe respeitar os nossos limites e ter paciência com cada um de nós. É por isso que o tempo pascal relata para nós a permanência de Jesus ressuscitado junto com os apóstolos, ainda por 50 dias, até o derramamento do Espírito Santo. E o que Jesus ressuscitado vai fazendo com os apóstolos? Vai os ajudando a recordar tudo que ele já tinha falado. E às vezes a missão do catequista é essa daí. É repetir, é falar tudo de novo. É comunicar a mensagem amorosa de Cristo a todos os corações. É a paciência de Deus de não desistir de nós,
Ainda que ele chame e diga aos apóstolos: olha, vocês são lentos para crerem, para relembrar das coisas. Mas Jesus não se cansa de repetir tudo de novo aos seus apóstolos. Então a catequese é o processo de ir ruminando a fé, de ir sempre trazendo de novo a nossa memória. É o tempo de preparar. Mas depois nosso Senhor envia. Vejam as 3 palavras: chama, prepara e envia. E esse é o caminho nosso da igreja sempre. Nunca estamos prontos, nunca estamos acabados, nunca ninguém pode dizer: eu já sei tudo da vida, eu não preciso do outro, eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunidade, não preciso de conselho, não preciso de ajuda. Se alguém acha assim, virou Deus, não é mais gente humana. Enquanto estamos neste mundo, é o chamado de Deus para aperfeiçoar a nossa vida, para ir nos tornando pessoas melhores. E a catequese, na vida de uma paróquia, tem esse objetivo. No entanto, a catequese é um caminho que começa em família. A primeira catequese, o primeiro catequista é você, pai e mãe, educador na fé, que começa lá nos primeiros passos da vida cristã da criança. Desde quando um pai e uma mãe pede o batismo para um filho, ele já está dizendo e assinando um compromisso de dizer: eu quero ajudar o meu filho, a minha filha, a conhecer Cristo do jeito que eu conheço. Por isso a espiritualidade da vida familiar, família que reza, que busca a Deus. Eu sempre digo e repetirei muitas vezes: aquilo que nós aprendemos no colo de pai e de mãe, nós vamos ficar velhinhos e nunca vamos esquecer. A igreja aperfeiçoa esse caminho, a doutrina, alguns ensinamentos, mas o que nós aprendemos no colo de pai e de mãe, nós carregamos por toda a vida. Sempre vamos dizer e até citar para os mais novos: pai, papai, mamãe falava assim, ensinava assim. Por isso o melhor banco da catequese é o colo do pai e da mãe, é a família. Antigamente não precisava ensinar as crianças na catequese a rezar Ave Maria, o Pai Nosso, o Terço, creio em Deus Pai, a Salve Rainha. As crianças já vinham de casa sabendo rezar essas orações comuns. Hoje em dia, nós temos que começar do básico. Ensinar as crianças a rezar a Pai Nosso, Ave Maria, a fazer o sinal da cruz. O que está acontecendo? A família está esquecendo de passar, de transmitir a fé. Quem transmite a vida, os genitores, são também os transmissores da fé. Mas a catequese também, quando depara com esses desafios, o catequista precisa estar preparado para estas atividades corriqueiras. Porque todos precisam conhecer o amor de Deus. Depois a catequese é o lugar da palavra, da Bíblia. Ora, sem a Bíblia não tem cristão formado, discípulo de Jesus. E parece que a segunda leitura de hoje nos ajuda a entender isto. Diz São João: quem me ama, falando em nome de Deus, quem ama a Deus, guarda os meus mandamentos. Mandamento na Bíblia não são só os 10 mandamentos, é a palavra. Ter a Bíblia nas mãos. E o primeiro livro de catequese é a Bíblia. Não tem outro não. Para ser cristão, precisamos da Bíblia. Para ser cristão, católico, precisamos da Bíblia e do catecismo da Igreja Católica. Se uma criança entra na catequese
o ensinamento base, aprender a manusear a Bíblia. Aprender a ler a palavra de Deus, a procurar os livros, um versículo, um capítulo, evangelho, distinção de Antigo e Novo Testamento, o básico. Quantos cristãos adultos não sabem mexer na Bíblia? Catequese fragilizada. Ensinou tudo, menos a Sagrada Escritura, o principal. Cada criança catequizando precisa ter a sua Bíblia. E aí eu quero dizer para você, pai, mãe, padrinho, madrinha, dá uma Bíblia para o seu filho, dá um presente para o seu afilhado, uma Bíblia. Escreve lá uma dedicatória e diz para o seu filho, olha, esse é o livro para a sua vida inteira. Quando você casar, leva para a sua casa. Quando você for embora de casa, trabalhar, viver a sua vida, leva esse livro com você. E a sua dedicatória incentivando o seu filho a ler, a rezar e meditar a palavra de Deus. Bíblia são os 72 livros completos. Não pode uma criança aparecer na catequese com um pedaço da Bíblia. Livro do Antigo Testamento só e dos Salmos, ou só o Novo Testamento. Isso não é Bíblia. Pior ainda quando leva aquelas revistinhas que outros irmãos de outra denominação por aí nos... é a Bíblia, fulano falou que era. Não é Bíblia. Compre uma Bíblia para o seu filho, é um investimento. Sabe quanto custa uma Bíblia? Não mais que R$25. 30. Olha, para você não compra só um livro. Quem compra uma Bíblia, compra uma biblioteca. A palavra Bíblia significa biblioteca. São 70 e tantos livros para você ler, meditar e rezar. E ainda a palavra que te leva para o céu. E às vezes a gente gasta comprando tantas bobagens por aí, livros que não servem para nada, revistas. A Bíblia na mão do cristão. Mas a Bíblia na mão de quem aprendeu a ler. Às vezes as pessoas não leem a Bíblia porque não foram educadas a mexer, a manusear a Escritura. Guarda no coração, diz o apóstolo São João na segunda leitura, quem me ama guarda os meus mandamentos, a minha palavra. Primeira atitude da pessoa que gosta da outra, ela dá atenção à palavra da pessoa. Quando uma pessoa não gosta da outra, ela vira as costas, ou entra no ouvido e sai no outro. É a indiferença. Você ama a Deus, mas você dá valor à palavra de Deus que te ama? É consequência do amor saber escutar o amado. Então, ler e guardar no coração. A palavra de Deus tem que entrar no ouvido e cair na terra boa do coração como uma semente a produzir frutos. É conversa fiada que a gente entra no ouvido e sai no outro. E às vezes é justamente as conversas fiadas da vida que a gente gosta de guardar no coração e sofrer. Guarde a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Medite a palavra e você será uma pessoa livre, feliz, em paz. Vai conhecer Jesus. Então a palavra de Deus, se uma criança sai da catequese, sabendo manusear a Bíblia, tendo aprendido o básico da Bíblia, valeu a pena toda a catequese. Se uma criança sai da catequese, guardou no coração os mandamentos e aprendeu a respeitar os outros, valeu a pena a catequese. São as duas coisas essenciais de uma catequese, segundo o modelo e o projeto libertador de Jesus. Transformar o ser humano em pessoa verdadeiramente humana, e não em pessoas do mal. Não pessoas que fazem o mal, que não respeitam os outros, que não valorizam a vida. Não, nós estamos formando discípulo de Jesus. E na escola do Divino Mestre, nós aprendemos valores.
valores que nós devemos levar para a vida toda, marcar a espiritualidade de uma criança, de um jovem, de um adulto. Todos nós tivemos um catequista na nossa vida. E nós lembramos o nome desse catequista. Lembramos o nome do catequista por causa de quê? Porque era pessoa de Deus. Então, catequista precisa ter espiritualidade, rezar, ser amigo de Jesus. Porque o Evangelho e a primeira leitura de hoje fala de uma coisa: dar testemunho. O que é dar testemunho? Jesus explica. Dar testemunho de tudo aquilo que vocês viram e ouviram. Nós todos devemos testemunhar Jesus a partir da minha experiência com Jesus. Nós não podemos dar testemunho daquilo que nós não conhecemos. Não podemos dar testemunho daquilo que nós não experimentamos, daquilo que nós não vimos e não vivemos. Isso é contra-testemunho e a palavra de Deus diz para nós que é pecado. E às vezes a gente dá contra-testemunho de Deus. Nós falamos mais daquilo que Deus não é do que daquilo que Deus é. E para saber o que Deus é, precisa escutar Jesus. Ninguém fala melhor de Deus, o Pai do céu, senão Jesus Cristo. Como nós vamos conhecer Cristo se eu nunca li os evangelhos todos, por exemplo? Então, queridos irmãos e irmãs, espiritualidade do catequista, experiência de Deus. Depois, experiência de igreja. A catequese não é um projeto meu, não é um desejo pessoal. A catequese é um caminho milenar na igreja. E nós podemos dizer que catequese na vida da igreja tem o mesmo tempo de existência que existe a Santa Igreja. Os primeiros padres da igreja do primeiro século da era cristã, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, eles já eram catequistas. Aquele que queria seguir Jesus precisava ser acompanhado por uma pessoa amadurecida na fé. Então, para ser catequista, precisa escutar a igreja, escutar o Papa. O Papa faz uma catequese todas as quartas-feiras, ensina coisas tão bonitas. E hoje, com as mídias sociais, você pode escutar o Papa ao vivo. Só você acordar às 5 horas da manhã e botar lá. Papa fazendo a catequese, traduzida simultaneamente em todas as línguas do mundo. Mas pode ler depois também. Escutar a igreja. Sem escutar a igreja, não existe catequese. Não convence ninguém. Escutar o que diz e ensina os bispos, a CNBB. Tem documentos bonitos sobre a catequese. A arquidiocese. E depois um projeto de comunhão paroquial. E aí nós estamos iniciando neste ano um projeto de catequese comum. Não existe na paróquia São João Paulo II a catequese da comunidade tal, da comunidade tal, não, existe a catequese paroquial. Eu vou lá para a comunidade Santo Antônio porque lá é mais fácil, as idades, as coisas são mais... Não, se existiu, acabou. Porque isto não é comunhão, e o que não é comunhão não tem o Espírito Santo. O que não é comunhão e não tem o Espírito Santo é divisão. E o que é divisão, a Bíblia diz que é do diabo. Então do diabo nós jogamos fora. Muito obrigado. Mas viver a comunitariedade. Idade para catequese. Criança com 8 anos não pode comungar. Antigamente podia. Quando as famílias ajudavam, se empenhavam mais. Mas hoje as crianças precisam de um pouquinho mais. Então a idade para a catequese na nossa paróquia é fundamental. Criança que entrar com 7 anos na catequese, a idade da razão. A iniciação cristã, os primeiros passos. Aprender a conviver com os coleguinhas, com a comunidade, a rezar, a brincar rezando.
Se entrou com 7 anos, vai sair com 14. 7 anos de preparação. Ah, padre, tudo isso é pouco. É pouco. Para que pressa? Dê graças a Deus se o seu filho permanecer, perseverar, continuar o caminho. Para que a gente quer que ele faça a primeira comunhão ou crisma rapidinho? Depois vai embora. Primeira Eucaristia, 2 anos. Eucaristia 1, Eucaristia 2. Participar. E aí fazer primeira Eucaristia lá quase completando ou com 12 anos completos. Depois entra para a catequese da crisma, crisma 1, crisma 2. Aquela bobagem de que existe o catequese de perseverança. Nunca existiu. Quem é que fica na catequese de perseverança sem saber qual o programa a ensinar, só para esperar a idade da crisma? Ninguém fica. Então vamos alterar o caminho, vamos propor outro processo. E o processo na nossa paróquia parece-me um processo agora mais maduro na fé. E aí lá com os 14 anos, a orientação da arquidiocese para a crisma, a criança então recebe, o jovem, o adolescente recebe o sacramento da crisma e se encaminha na vida comunitária da paróquia. Entra numa pastoral, no movimento, porque é para isso que a pessoa é crismada. Recebe o Espírito Santo para ser enviado em missão, para, descobrindo a igreja, ser apaixonado pela igreja. E aí nesse processo comunitário de catequese, todos nós somos responsáveis. O bom exemplo de todos os cristãos. Não imagine que uma criança vai ser um adulto da paróquia se ele crescer escutando coisas negativas da boca dos mais velhos sobre a igreja. Não vai. Não espere que seu filho e sua filha participe de igreja se dentro da sua casa fala mal de padre, de bispo, de papa e de pessoas da comunidade. Depois vem chorar as pitangas, meu filho não quer rezar. Faz o exame de consciência que você vai ver por quê. Queridos irmãos e irmãs, a catequese forma discípulos de Jesus a partir do empenho de todas as pastorais. Como que um jovem vai conhecer uma pastoral se não vai lá na catequese, o terço dos homens, conversar com o adolescente da crisma, se não vai lá a pastoral familiar, se não vai lá a pastoral do batismo, se não vai lá a liturgia? É apresentar o rosto da igreja de Jesus. Isso é catequese. Isso é ajuda. Isso é um empenho de toda uma igreja que quer ser a igreja testemunha de Jesus ressuscitado. Não é encontrar as saídas mais fáceis, é ter união, é escutar uma só voz, a voz do pastor. E numa paróquia precisa escutar somente uma voz, a voz do pastor. Entenda por pastor, primeiro Jesus, depois aquele que Nosso Senhor colocou à frente para fazer as vezes dele, o padre mesmo. Escutar a voz do pastor, se não se confunde com muitas vozes. Ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então isto, queridos irmãos e irmãs, é o sonho de Jesus para nós. E se nós quisermos que o sonho de Jesus se realize desta maneira, vai ser bonito de ver os frutos sendo colhidos lá na frente. A semente nós vamos espalhar, porque a semente é a mensagem de Jesus. A terra, o Evangelho diz que é o nosso coração. Alguns ela dá fruto mais depressa, outros demoram mais. Mas Deus vai colher fruto de todo mundo. Não tenha dúvidas disso. Às vezes o desânimo faz muito mal. O pai e a mãe que vê o filho, a filha, eu levava para a igreja, fez todos os sacramentos, agora não quer rezar mais. Não se desespere. A hora dele vai chegar. Você não pode desanimar de plantar a semente. São Paulo fala isso numa de suas cartas, dizendo, olha, eu semeio, Apolo era o colaborador dele na missão, Apolo rega, o Espírito Santo faz crescer. Tem frutos da missão da nossa vida
que nós não vamos ver lá do céu. E vamos ficar felizes e dizer, olha, valeu a pena. Hoje a pessoa está se salvando. Acreditar, queridos irmãos e irmãs, que o autor de toda a missão chama-se Jesus ressuscitado, Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nós somos pequenos demais para fazer Jesus ser conhecido só com a nossa força. Mas Deus está agindo no meio de nós. E aí, por fim, tempo pascal, Jesus aparece aos apóstolos quando e onde? No primeiro dia da semana, o domingo, dia da ressurreição. Aparece com os apóstolos reunidos, come com eles, parte o pão, e eles enxergam o gesto bonito de Jesus, o memorial da sua Páscoa. Catequese sem missa é uma tragédia. Catequista que não vai na missa, pelo amor de Deus, largue hoje a sua função, se tem um catequista que não vai à missa dominical. É pecado faltar à missa do domingo à toa. E é pecado falar daquilo que eu não estou acreditando e não estou convencido. Ah, eu rezo o terço em casa, eu rezo a novena, não sei das quantas, eu rezo isso, eu rezo... Tá bom. A igreja ensina que o terço, a novena, as orações que nós fazemos ao longo da semana, ela é somente uma forma de continuar a Eucaristia dominical que nós celebramos. Criança, jovem, adolescentes, e nós estamos falando a longo prazo, que não participa da missa, como que vai comungar? Aqueles que o padre não vê o rosto na igreja, não adianta nem querer vir fazer primeira comunhão, vai ter que voltar e começar tudo de novo. Sem missa não existe catequese, porque a maior catequese na vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto que quer viver a fé de verdade é a Santa Missa. A missa é a catequese, é onde nós aprendemos de Jesus, na escola de Jesus, para viver lá fora. Fora disso é brincadeira. E precisa a gente fazer religião para brincar com Deus? Meus irmãos, é sério mesmo. O evangelho é sério. Se alguém falou para você que o evangelho é para quem faz corpo mole, não falou em nome de Jesus, porque nem Jesus falou isso. Jesus, quando chamou os apóstolos, ele disse, olha, venham comigo. O caminho é estreito, a cruz é pesada, a porta é estreita. Renuncia a si mesmo. Nosso Senhor nunca falou que era fácil. E é por isso que nós vemos que vale a pena. Quem quer o evangelho fácil não é o evangelho de Jesus, porque o fácil não modifica nossos hábitos, os nossos costumes, porque nós somos difíceis para mudar. Nós somos difíceis. E por isso nosso Senhor nos ama com exigência. Exatamente porque Ele não quer nos perder. Ele nos acolhe, Ele fala da doce palavra do reino, mas Jesus também fala com os apóstolos, olha, abra o coração, os ouvidos, a mente, a inteligência. Então vamos, caros irmãos e irmãs, escrever a história num tempo tão difícil que é o tempo da pandemia, a história da esperança. A esperança que, como diz a Bíblia, não decepciona. Em tempos novos, metodologia nova, catequese online, os catequistas estão aprendendo muito sobre mexer com a tecnologia. E não é fácil, mas o Espírito Santo vai formar o coração de todos. Quantos desafios nós temos na catequese, gente? Desde a estrutura física das nossas paróquias, e é a paróquia do mundo inteiro, olha que eu já vi muitas. Salas, material, é um desafio. Catequista tira água da pedra, abre o Mar Vermelho, de tantos desafios que tem para uma missão que só tem uma satisfação: ver uma criança amando Jesus, ver alguém que passou pelas mãos de um catequista, de uma catequese paroquial, inserido numa pastoral, no movimento.
ver um adolescente como coroinha no altar, um jovem como ministro extraordinário, alguém vivendo a vida matrimonial, tendo casado na igreja, valorizando os sacramentos. Tem gratidão maior do que isso, do que ver alguém dando certo do nosso lado? E a catequese é essa esperança que nós temos, de que o cristão nasceu para dar certo, e aquilo que nós pudemos ajudar o outro a crescer, a dar certo,